A Suprema Corte já tem maioria para anular algumas sentenças relacionadas à Operação Lava Jato. Jogar 5 anos de trabalho anticorrupção do mundo pelo ralo. A operação que levou bandidos de colarinho branco para a cadeia. Pois bem, 6 ministros já votaram. Ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, para quem nos faz companhia pelo YouTube, pelo Facebook, tem imagens dele aí na tela. Ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e ministro Celso de Mello. Do outro lado, votaram de forma diferente, né? Contra, que falar contra e a favor fica meio complicado. Ministro Luiz Barroso, ministro Fachin e ministro Luiz Fux. Caio Coppola, STF, vergonha nacional, e agora? Pois é, né? Uma criatividade jurídica ímpar, né? Dos nossos mais altos togados. Eu queria chamar a atenção, só como um argumento complementar e original, as várias análises, né, que a gente tem feito sobre esse assunto, a coincidência, eu diria até inédita, de timing entre a imprensa militante e o agendamento desse julgamento. Olha só que curioso. Na quarta-feira, né, dia 25, para quem ainda não sabe, ainda existe o site Intercept Brasil, cada vez mais insignificante, mas o ponto não é esse. Eles vazaram, né, supostas conversas que, de certa forma, segundo a interpretação também desses jornalistas militantes, comprometiam a relação entre o ministro Luiz Roberto Barroso, né, um desses de voz minoritária aí no plenário do Supremo, e o coordenador, né, da Força Tarefa Lava Jato, o senhor Deltan Dallagnol, né, o procurador. Olha só, logo na véspera do julgamento, sabendo que o ministro Barroso é um ferrenho combatente da corrupção, eu tenho várias ressalvas à atividade jurisdicional dele, principalmente à sanha legislativa dele, mas no tocante ao combate à corrupção, ele é irretocável, inclusive nesse sentido, o voto dele de ontem. Vazam essas mensagens para fazer essa fritura do ministro. E eu fico te perguntando, Silvio, se você, como jornalista, tivesse um furo desse, certo? Então, um diálogo entre o ministro da Suprema Corte e o coordenador da Força Tarefa, você teria esperado tanto tempo para divulgar essa mensagem? Pois é, esse é um comentário que eu fiz, inclusive, Caio, quando participei de outros programas aqui da Jovem Pan, do Pânico, do próprio Morning Show com vocês. Não existe isso no jornalismo. Se você tem um furo, você não pode ficar segurando durante meses esse furo. Primeiro, porque você pode perdê-lo para a concorrência. E segundo, porque se ele é relevante, significa que ele faz bem ao Brasil, ele é de interesse público. E guardar uma informação de interesse público teria outro nome. O que me espanta é muita gente ainda chamar esse The Intercept PT de jornalismo. O que eles fazem é militância política, é um site militante de esquerda, isso desde o começo, que está aí, cuja a única intenção era atingir a Lava Jato e, por consequência, atingir o governo do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro levou para o ministério o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Caio, essa é a minha percepção em relação a isso. Mas também quero ouvir a opinião do Leonardo Coutinho. Diga lá, Léo. Eu daria uns 2 passos atrás nessa percepção em relação ao Intercept para poder avançar um pouco mais. Concordo plenamente contigo que eles não fazem jornalismo. O que o Intercept faz é vazamento seletivo e gradual. Isso desde o episódio do Snowden, né? Eu sou jornalista há muito tempo, há mais de 2 décadas, trabalhei no que foi a principal publicação do país durante muito tempo, e publicava informação vazada. Eu adorava informação vazada, né? Mas, ou seja, no jornalismo não é receber a informação e simplesmente publicar, né? É preciso checar a procedência da fonte, conhecer a fonte, mitigar os interesses da fonte, porque nenhum vazamento vem sem nenhum interesse ou sem nenhuma função. Você tem que tentar entender qual é o valor público daquilo, ouvir o outro lado com antecedência, checar. Ou seja, existe uma coisa que o Intercept parece que se chama reportagem. Né? Ou seja, e as pessoas, como esse conceito anda meio perdido por aí, todo mundo acha que é jornalismo, né? Então, esse é um problema. Então, ou seja, furo não se guarda, furo se apura,
E se comprovado, se publica. Se não for comprovado, se descarta. Agora, não se senta em cima disso para ficar dando em doses homeopáticas a sua própria conveniência. Isso, para mim, realmente é muito suspeito. Eu não me sinto capaz de fazer uma análise ou uma acusação no sentido de que isso teve ou não uma motivação política, sendo muito sincero, mas sob o aspecto técnico eu vejo isso como uma fragilidade brutal e vejo isso como algo que definitivamente é muito generoso por parte dos meus colegas jornalistas no Brasil e por parte das autoridades considerar isso como jornalismo. E volto um passo atrás na conversa, o Coppola tocou um assunto extremamente relevante, que é a anulação das sentenças da Lava Jato. Eu me mudei aqui para os Estados Unidos no ano de 2017, quando cheguei aqui, todos os encontros que eu ia, como jornalista, ou como eu estava também desenvolvendo pesquisa, ou como pesquisador, indo em vários lugares, queriam entender a Lava Jato, entender como um país, como o Brasil, com uma tradição de corrupção tão profunda, conseguiu dar uma guinada e conseguiu se transformar em exemplo. Essa é a palavra. Né? E esse era o interesse generalizado de procuradores dos países na América do Sul, que participaram de cursos comigo, de funcionários do governo americano, de outros jornalistas. Existia uma admiração em torno da Lava Jato. Mas por que eles não sabiam que a Lava Jato fazia o que fazia no Telegram? Não é nada disso. Né? O que está acontecendo hoje é muito curioso para mim, como um brasileiro que vive no exterior. Né? Eu fico vendo as pessoas do Brasil dizendo que estão com vergonha do Brasil pelo Brasil de hoje, mas há alguns meses atrás, muito poucos, o motivo de vergonha efetivamente deveria ser, porque em toda e qualquer reunião que eu ia, era a questão da corrupção, era o fato de nós termos construído o maior esquema de corrupção já conhecido, já descoberto, né? E isso é jato. Né? E jogar por terra tudo isso é um outro crime de dimensões amazônicas, né? Para retomar o assunto do nosso primeiro assunto, é brutal para a nossa história e para o futuro mesmo do país. Né? Exato, Léo. Só um último detalhe ainda sobre esse tema do Intercept. Fruto de crime. Eu vou reforçar e repisar isso sempre. Essas informações foram obtidas fruto de crime. Tem hackers por trás. E reportagens recentes mostrou que o Glenn Greenwald teve contato com hackers. Hackers são bandidos e estão presos. Eu gosto sempre de repisar esse assunto. Eu preciso comentar uma coisa. Existe no jornalismo a fonte off. O que é a fonte off? A fonte off ela tem que ter um valor duplo, porque você assume, enquanto jornalista, a responsabilidade daquela informação que a fonte não vai assumir publicamente. Então você tem que conhecer aquela fonte profundamente. As pessoas, não sei se se lembram, no início de tudo isso, o Glenn e os seus repórteres diziam que a fonte era anônima, né? Ou seja, que eles não conheciam a fonte. Eu, pessoalmente, cheguei a escrever isso dizendo, olha, peraí, não se publica informação. Não sabe se a informação é verdadeira, é impossível de checar. E, na verdade, além dele ter, ou seja, mostrava uma total, um erro técnico brutal. Mas as informações que a Polícia Federal descobriu e que a Cruzoé, que você acaba de citar, provaram e mostraram, é que, na verdade, o Glenn mentiu também. Mentiu porque ele conhecia a origem das informações, ele conhecia as fontes e, sobretudo, um elemento muito curioso é que quando essas fontes tentam se passar por outros, então, por exemplo, tentaram se passar pela Joyce Hasselman, tentaram se passar, assumiram papéis de várias outras autoridades, falando com jornalistas ou entre si para tentar criar discórdias, já há ali uma fraude do material, ou seja, essas fontes assumem posturas criminosas, não só no aspecto de roubagem de informação. Então, assim, é preciso refletir, eu acho que o Brasil precisava de uma reflexão, sabe? As coisas estão distorcidas como valores, como critérios, e esse clima de vale tudo, que a gente falou desde o início, já tratando das críticas ao presidente, que podem ser pertinentes ou não, mas a forma em que são construídas elas descambam para a irracionalidade, descambam para a injustiça, também entra no jornalismo, e depois o jornalismo vai pagar a própria conta, ou seja, disso, né? Ou seja, vai chegar um momento que as pessoas vão entender e vão ver que
que vocês estão fazendo com a profissão de vocês? O que vocês estão fazendo com a credibilidade? Né? Houve um momento, quando eu entrei na minha profissão, nós jornalistas, você é jornalista como eu, nós tínhamos um papel de que as pessoas acreditavam que nós estávamos à defesa dela. Hoje as pessoas nos veem com desconfiança. E elas têm razão. Você se lembra de um episódio sobre a pasta do Zé Dirceu? Você se lembra desse episódio que chegou a uma redação? Vou deixar você contar, afinal de contas trabalhamos no mesmo lugar durante muito tempo. Conta essa história bem rapidinho. Claro, tem um episódio que eu descrevi isso no Twitter quando saiu as informações do Intercept, que é muito, para mim, eu trabalhava na revista Veja, nesse momento eu era correspondente, eu estava fora de São Paulo, mas houve uma discussão muito forte dentro da redação envolvendo alguns dos meus chefes imediatos naquela época e meus colegas, que acontece o seguinte, uma cidadã encontrou, os detalhes talvez eu possa ter perdido, mas ela encontrou uma pasta com uma agenda do Zé Dirceu e alguns documentos num restaurante. O Dirceu sai, esquece esse material. Ela era o auge do mensalão, da crise do mensalão ali que havia se dado a partir de 2005. Essa mulher, a Veja tinha uma cobertura muito dura, muito intensa, correta em relação ao mensalão. Essa leitora, o que ela faz? Ela pega um táxi, vai até o prédio da Editora Abril e entrega essa mala ao contínuo da redação, que sobe até a redação com aquela agenda, aquela informação. E se começou um debate ali na redação de Veja. Peraí, mas isso é receptação de roubo. Por mais que aqui possa ter uma informação que possa ser útil para uma matéria, a senhora que está trazendo aqui de boa fé, achando que está contribuindo para o jornalismo, mas nós não podemos ficar com essa informação. E depois desse debate, o meu chefe ligou para o José Dirceu e falou, olha, uma pessoa encontrou o seu material, foi entregue aqui na redação, a gente gostaria de entregar em qual endereço a gente leva. E a Veja entregou aquelas provas ao Zé Dirceu. Nem sei se eram provas, mas enfim, a Veja entregou aquilo ao Zé Dirceu. E isso eu comemorei muito, eu refleti nisso, isso já tem anos, né? E eu comemorei muito pensando, eu falei, bem, é isso que tem que ser feito, né? Nós não somos interceptadores de carga de material roubado, nós não somos intercept, né? Nesse sentido, até fazendo um trocadilho com o nome deles. Não se faz esse tipo de interceptação, né? Recentemente, a própria Veja publicou uma entrevista com o Snowden, que é o ladrão de informações aqui dos Estados Unidos, que está festejado como herói, mas é responsável por várias mortes e pessoas que foram reveladas nas suas atividades de colaboração com a segurança nacional desse país e com outras questões, e as pessoas acham isso normal. O próprio Snowden fala, não, mas se tem interesse público, não interessa a fonte, tem que divulgar. Definitivamente eu acho que isso nos extrapola nosso papel como jornalista. Eu acho esse episódio, obrigado por fazer lembrar, eu acho que foi um grande momento que eu não vivi em primeira pessoa, mas me fez admirar muitas pessoas envolvidas neles e me fez estar muito orgulhoso de fazer parte daquela redação naquele momento.